começar então, hein? Não é Já muito tô frequente, começando. mas quando tá Daqui a prestando pouco bem atenção, começo, é hein? uma jogada que faz bastante diferença. Segue subindo de stack. Eu gosto bastante de abrir o TG, né? Mas nesse aqui eu não abri. Porque o Big tem um stack grande, então ele vai defender bastante. E a turma da mesa também, eu não vou só observar o stack do Big, eu vou observar o stack dos outros, né? E nesse caso aqui, todos têm stacks que podem me pagar tranquilamente e eu jogar fora de posição pós-flop. Então todos aqui eles têm stack ainda que podem pagar, tirando talvez o Adrovank e o Kotoff. Mas aí o Rei 10 não vai ser tão boa pra jogar quando tiver mais range de flats aqui no meio da mesa. Por isso que eu não abri essa aqui. Seguindo aqui, eu decidi nem defender esse Ás e 4, que não tinha muito porquê. Então decidi abrir aqui do botão o Ás e Dama. Tomei a tribet do small blind ali. Aqui é uma situação que a minha mão ela é atolável, mas ao mesmo tempo acredito que quando eu dou mais uma aqui, eu nunca vou dar pra foldar, né? Mas quando eu dou mais uma aqui, eu tiro muito do range que tá me tribetando light nessa situação. Então, e o range que tá me tribetando valor, dificilmente, tirando talvez um Ás valete, dificilmente eu não vou estar muito na frente, né? Eu vou estar flipando, eu posso até estar perdendo se ele está tribetando por valor, né? Então decidi só pagar mesmo, jogar em posição. Baseado também em toda a minha estratégia nesse torneio aqui de não ir pré-flop, não de então aqui um sonho, né? Esse flop é muito tranquilo jogar em posição, então fui beneficiado aqui. Quando ele abre de check o turn, ele ainda tem algumas mãos de valor aqui no range dele, então seria justificável uma bet. É, e também é o único jeito de eu dobrar na mão, né? Porque como eu tenho mais do que eu. Quando eu dou check, meu stack fica maior do que o tamanho do pote. Então, se eu chovar na bet dele do River, vai ser uma demonstração muito grande de força. Então, quando eu aposto esse turn aqui, eu ainda vou ter alguns bleps. Eu posso ter pago a tribet, pago esse flop com Rei Valete, Rei 10. Com certeza essas mãos eu poderia jogar assim. E eu ainda extraio de algumas mãos que metaram mais light ali, talvez um As, talvez uma Dama que se betou e vai dar check call nesse turn. Não foi o caso que ele deu fold, mas decidi que tinha que apostar esse turn aqui. Ia ficar muito esquisito se eu apostar. O River tem mais bleps nessa linha apostando o turn do que dando check e apostando o River. Seguindo aqui, mais uma mão de steel aqui, no meio da mesa, um spotzinho bem bom. Essa aqui, mas olha o stack dele. Não, mas aqui eu tenho uma mão muito boa para jogar mais deep, né? Eu tenho uma mão escondida ali que vai contra o range do Big um pouco mais luz, então aqui é excelente eu ter esse tipo de mão aqui. Aqui eu não vou abrir As e 3, As e 4 off, porque essas sim vão jogar mal aos flop. Esse 6 e 7 aqui pintadinho é venenoso, acerta muito. Então é bem interessante de abrir essa aqui. Aqui eu segui o embalo, abri, tomei recheio, foldei. Parzinho aqui, esquece, fold, open fold tranquilo aqui, não tem por que jogar. Já expliquei anteriormente os motivos. Aqui eu dei um stealzinho do botão, acabei tomando o recheio do Big, eu acho que é uma situação ok. Acho que os dois estão fazendo ali o que tem que fazer. O As e 10 ok, foldou. Essa é uma situação que é bem chata de jogar. Eu não gosto de jogar aqui de tribet pra fold, porque é um par, é uma equidade muito boa, às vezes ele vai mandar muitas mãos que eu tô ganhando. Mas ao mesmo tempo
25 blinds, eu tenho os 35, vai sobrar menos com 10 blinds se eu perder um showdown pra ele. Então, também eu não quis ir pré-flop nessa mão. Então aqui é bem forçado esse call. Eu paguei, eu acho que era mais por causa que era o range do cutoff aqui contra um. Mas talvez a melhor opção seja até foldar mesmo pré-flop. Aqui eu não vou ganhar tanto esse pot quando eu pagar aqui. E como ele tá abrindo do cutoff, não tem ele não necessariamente tem uma mão tão forte para eu jogar para trincar ali. Então esse callzinho aqui não é muito aconselhável não. Quando ele jogou de check, o flop demonstrou bastante valor aqui no Ace High. Normalmente ele vai se betar blefando. Então é bem tranquilo de dar check fold nesse turn aqui e partir para a próxima mão. Aqui de novo a mesma situação, né? Terceira vez seguida, a primeira eu tomei tribet do small, ganhei, a segunda eu tomei raise foldei, e agora essa situação que eu abro e tomo all-in do Drovão, reg brasileiro, e eu acho que ele vai estar explorando bastante essa fold act aqui. Embora tenha o histórico, mas ainda assim ele vai. Acho que eu vou estar cometendo um erro aqui de abrir essa mão e não pagar quando ele vem de all-in. Então eu acabei pagando mesmo, achando um flip, situação padrão de jogo, e ganhei. Então acho que era um momento bom de estourar, ganhar um flip e ir para as cabeças. Aqui na mão seguinte é bem tranquilo, né? Não tem nenhuma dúvida aqui. Talvez em relação a só pagar ou aumentar. No caso aqui, acho que não tem muito por que aumentar. Se o small blind tivesse um stack parecido com esse aqui ou menor, eu chovaria. Porque 35 blinds é tranquilo, mas aqui eu posso pagar e ainda foldar caso ele faça alguma coisa. Não vou foldar pro botão, não vou foldar pro big, obviamente. Então foi o que eu fiz. Acabei perdendo o all-in seguinte. Segue o jogo. 40 blinds. Spotzinho aqui, mais eu acho pela mesa ter só 7, então aí meu as tem mais força aqui, então vai passar mais. Tem menos jogadores na mesa, então muito justificável esse aumento. Então sempre é análise do spot em si. Esse aqui eu joguei de limp, pra não gerar um level pré-flop ali. Se eu tomar uma volta, se eu abrir, o pot vai estar maior também. Então aqui é uma jogada bem comum de jogar de limp e apostar o flop. No caso eu acertei o top pair, mas eu apostaria com muitas mãos aqui que não teriam acertado. E com certeza essa aposta que eu tomo muito call de mãos piores. Mais um steal aqui do cutoff tranquilo. Meio call do botão aqui é bem tranquilo de fazer uma c-betzinha, né? Um board bem seco, então por isso que eu faço um size de 1/3 do pote. Tomo raise. Um raise bem bom. É bem difícil de reagir. Por mais que eu acredite que ele possa estar blefando, não tem muita opção aqui, né? Seria muita ficha para eu tentar descobrir se ele tem ou não. Então eu acabo optando pelo fold. Então se ele fez blefando, foi uma jogada muito boa. Seguindo o TG aqui para não perder o costume. Situação tranquila aqui também de... Nesse caso eu acho que eu isolei. Eu dei um clique aqui, ver se pegava algum do small do big. Acabei eliminando mais um. Essa é uma situação que acho que ele decidiu aqui não fazer nada, a minha opção seria tribetar mesmo, um stack bom, como eu já observei em outros spots, mas aqui eu acho que era mais porque ele estava jogando mais tight, então eu decidi que ele não estava abrindo muito aqui no blind do cara com bastante ficha ali também, acho que ele não estava abrindo muito pra foldar, então